Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje eu quero conversar com vocês sobre disciplinas espirituais. Na verdade, este é o primeiro de 3 vídeos que eu vou fazer falando sobre as disciplinas espirituais. Eu fiz isso no início do ano, mas na época a gente ainda não tinha o microfone, então o áudio está um pouquinho sofrido e eu falei, acho que é um bom momento para a gente refazer esses vídeos com áudio melhor, com conteúdo melhor, porque querendo ou não, graças a Deus, do início do ano pra cá eu aprendi muita coisa e eu espero te ajudar neste vídeo. As disciplinas espirituais são aqueles hábitos que nós cultivamos e que nos tornam mais parecidos com Cristo. Então nós vamos nos exercitando, tanto individualmente como em comunidade, para sermos mais parecidos com Cristo. É como se fosse a formação do cristão. São disciplinas que nós precisamos sim colocar no nosso dia para, de fato, sermos mais parecidos com Cristo, que é esse o nosso objetivo como cristãos, como seus discípulos, né? Nós iremos seguir a Cristo do jeito que Ele quer que nós sirvamos a Ele e não do jeito que a gente acha certo. As disciplinas espirituais vão nos ajudar neste processo de servir a Deus como Ele quer ser servido. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a meditação, a oração, a memorização, o jejum e o estudo. Começando pela meditação, uma coisa que eu aprendi com o Richard Foster é que a meditação não é o que normalmente a gente pensa na meditação quando a gente fala essa palavra nos tempos modernos. A meditação, hoje em dia, a gente associa muito à meditação oriental, que é o quê? Que é você esvaziar a sua mente de todo e qualquer pensamento, colocar como nuvens no céu e que vão se dissipando. Na verdade, quando a gente fala da disciplina espiritual meditação, a gente está falando de algo totalmente diferente. Na verdade, a meditação cristã, ela é prestar atenção em Deus. A meditação, ela é uma disciplina muito importante. Prestar atenção em Deus. Parar um momento para esvaziar a nossa mente das preocupações deste mundo e pensar exclusivamente no nosso Senhor. A meditação, ela é fundamental. E parece que hoje ela é ainda mais importante porque ela foi muito esquecida. Hoje em dia nós temos muitas distrações e a nossa mente está acelerada o tempo todo com muitas coisas querendo chamar a nossa atenção. O tempo todo a gente está ouvindo sobre como focar melhor, como estar no momento presente e tudo isso, por quê? Porque a nossa mente se distanciou disso. Nossa mente hoje, ela recebe informação o tempo todo. Nós temos um dispositivo de distração infinita na palma das nossas mãos. Hoje, o tédio, o ócio, deixar a nossa mente prestar atenção em uma única coisa é muito raro, é muito difícil. Na sala de espera do médico ou numa fila de supermercado, todos estão olhando para o celular. A gente não para mais para meditar. E aí, às vezes, a nossa leitura bíblica, a gente passa ali pela leitura bíblica, mas a gente não pensa nela. Tantas vezes, ou a gente quer ali aprofundar muito no texto, ou a gente quer simplesmente dar o nosso check de leitura diário, quando na verdade nós precisamos meditar naquele texto. E a meditação, ela vai nos gerar profundidade. Ela vai nos ensinar a termos profundidade. Nós precisamos disso, nós precisamos mergulhar no texto, nós precisamos prestar atenção no que Deus está nos dizendo a partir do texto, antes de ler comentários bíblicos ou antes de ler outros livros que vão nos auxiliar no texto. A meditação, ela é essencial porque nós precisamos prestar atenção no Senhor e no que Ele está nos dizendo na sua palavra. Então nós precisamos desse tempo, nós precisamos de, ao ler a Bíblia, parar e refletir sobre a grandeza de Deus, refletir sobre o seu sacrifício, refletir sobre a sua obra no povo de Israel, refletir sobre sua obra nos apóstolos, nas nossas vidas, como aquele texto chega até nós. Nós precisamos deste prestar atenção em Deus. A Vanessa Belmonte fala isso no seu livro Permaneçam em Mim. Nós precisamos prestar atenção em Deus. A Vanessa vai inclusive dizer que a meditação é a prática de mastigar a palavra, deixar ela ali um tempo para você ir absorvendo aquela palavra. Quanto mais meditamos e quando a gente medita, a gente presta atenção no Senhor, mais a gente tem aquela certeza de que Deus está conosco, Deus está no nosso meio, Deus está falando ao nosso coração quando a gente medita, quando a gente lê a palavra, Deus está conosco. Então nós precisamos meditar. Isso é fundamental e é delicioso. Meditar nas palavras do Senhor, meditar no Senhor, prestar atenção nele.
A segunda disciplina é a oração. Nós precisamos orar, nós precisamos conversar com o Senhor. E a gente precisa mudar um pouquinho o jeito que a gente chega ao Senhor em oração, porque muitas vezes a gente vai ao Senhor em oração para mudar, tentar, né? A gente não vai conseguir, mas para tentar mudar o coração do Senhor para que Ele faça coisas em nosso favor. Quando na verdade a oração é muito mais a gente se chegar ao Senhor para que Ele mude o nosso coração, mude os nossos desejos, para que os nossos desejos estejam alinhados com os desejos do reino, para que o nosso pedido seja segundo a boa vontade dele, para que a gente saiba como pedir. Não é isso que devemos saber? Saber como pedir e pedir aquilo que é para o reino de Deus e não para o nosso próprio egoísmo? E a oração nos transforma. A oração a gente leva o nosso coração ao Senhor, a gente confessa os nossos pecados, a gente mostra aquilo que a gente sente necessidade. E o Senhor vai moldando o nosso coração, a gente vai se relacionando com Ele e Ele vai falando ao nosso coração. Quantas vezes não somos corrigidos quando estamos orando? O Senhor não nos mostra o nosso egoísmo. Quantas vezes durante a nossa oração a gente não vê o nosso olhar voltado só para nós mesmos e como nós precisamos tirar esse olhar de nós mesmos e olharmos para o reino de Deus e olharmos para o Senhor. Na oração nós cultivamos amizade com o Senhor, nós cultivamos um relacionamento com o Senhor e o Senhor conversa conosco, o Senhor fala conosco, o Senhor está conosco enquanto oramos. E esse é um momento muito precioso, esse é um momento em que nós somos de fato transformados. A terceira coisa é a memorização. A memorização, ela é uma coisa magnífica, porque quando a gente começa a memorizar as palavras, os versículos, a palavra do Senhor, nos momentos que a gente precisa, eles vêm ao nosso coração, eles vêm à nossa mente. E quantas vezes no momento de ansiedade, de ira, no momento de estresse, a gente se lembra da palavra do Senhor e a gente fala, eu tenho esse alívio. Ou então em um momento que a gente escuta alguma coisa ou que a gente está indo para um caminho que não é o certo, a palavra do Senhor vem ao nosso coração e a gente fala, nossa, ainda bem, o Senhor está me corrigindo. O Senhor está corrigindo os meus passos pelas suas palavras. No momento de medo, no momento de aflição, de angústia, nós podemos nos lembrar dos salmos, nós podemos encher o nosso coração da esperança. Esses dias eu estava na casa de uma irmã e ela é uma senhora muito querida que me ensina muito. E esse dia que nós estávamos na casa dela, eu fiquei impressionada, porque ela é bem idosa e ela cita as passagens bíblicas, ela cita os trechos bíblicos como ninguém. E ela nos chamou a atenção, ela nos chamou a advertência. Ela disse, aproveitem a juventude de vocês e decorem. Decorem versículos bíblicos, decorem textos bíblicos, decore. E eu falei assim, a senhora tem toda a razão, a senhora está coberta de razão. A gente deve levar mais a sério a memorização. Fora que, né, nos dias de hoje, a gente está com o Google na palma da nossa mão, a gente acaba sendo muito frouxo com isso, porque qualquer coisa a gente pode perguntar para o Google. A gente não memoriza caminho, a gente não memoriza conceitos, a gente não memoriza versículos, a gente não memoriza frases do poeta favorito, porque é só a gente procurar no Google o que a gente acha. Mas nós precisamos exercitar a nossa mente e nós precisamos, sabe, encher a nossa cachola mesmo de coisas boas. E nós fazemos isso enchendo a nossa mente da palavra do Senhor, memorizando. A quarta coisa é o jejum. No último vídeo que eu fiz sobre as disciplinas espirituais, eu contei sobre a minha experiência com o jejum. Cara, essa foi uma experiência muito maravilhosa, sabe? Porque eu fiz um jejum de um horário até um horário com um objetivo específico de obter uma resposta do Senhor diante de uma decisão muito difícil que era relacionada ao reino. E foi um jejum que ele me massacrou, que ele, né, trouxe os meus piores defeitos, porque o jejum ele nos aponta isso, né? Como quando os nossos apetites estão desmedidos. Quando a gente está com muita fome pela comida, quando a comida rege muito a nossa vida, o jejum ele vai nos mostrar os nossos defeitos que não estão relacionados com a comida, mas que na abstinência dela, quando a gente está sem ela, quando a gente está com fome, eles aparecem, sabe? Aquele mal que a gente acaba tapando com um pouquinho de comida, com um bolinho de chocolate. E eu experimentei isso, sabe? Então, o jejum, ele é magnífico, acho que a gente sempre tem que estar jejuando, é interessante ler a Bíblia de manhã em jejum, eu acho que isso é uma prática muito digna, muito nobre.
é importante também que a gente tenha tempo de jejum maior para a gente dominar os nossos apetites, né? A comida é uma coisa que é muito basal pra gente, é uma coisa que a gente fala assim, eu tenho a comida a gente descansa muito no prato que a gente tem e a gente não percebe o tanto que nós somos viciados em comer, né? A gente não come só por necessidade, mas a gente come pelo nosso apetite desmedido. Tanto que muitas vezes eu falo, a gente precisa comer até não estar plenamente satisfeito. Parar de comer antes de estar plenamente satisfeito. Quantas vezes a gente come até estar extremamente cheio, lotado, entupido, né? E a gente tem essa péssima expressão entre os crentes, que crente não bebe, mas come. No seu livro Permaneçam em Mim, a Vanessa Belmonte vai citar 3 situações para o jejum. A primeira é lamento e contrição, arrependimento diante de Deus. Então, em momento de arrependimento, você vai se colocar em jejum ali pelo Senhor, lembrando que a gente não faz jejum para a gente receber algo de Deus, mas porque nós recebemos dele, nós podemos exercer qualquer disciplina espiritual, inclusive o jejum. A segunda é quando nós precisamos tomar uma decisão difícil, uma decisão importante, nós estamos angustiados com ela. O jejum entra aí, a gente faz nossas orações, é importante, o jejum ele não é sozinho, sabe? O jejum ele é acompanhado da meditação, da oração, da leitura bíblica, do estudo, da meditação. A terceira é em uma atitude de fortalecimento espiritual. Às vezes nós estamos fracos, precisamos guerrear contra um pecado, nós jejuamos para nos fortalecer. Então o jejum ele faz isso, o jejum ele nos fortalece, ele tira os nossos olhos do pão, o trigo ali, para o sustento do pão celestial, do pão da vida. A quinta e última disciplina desse vídeo é o estudo. E o estudo ele é tão importante, todas as disciplinas espirituais são importantes, porque nós precisamos entender o que o Senhor, quem o Senhor é, né? Nós somos no Senhor. Nós precisamos conhecer as nossas limitações, conhecer o que o Senhor fez por nós, conhecer o nosso estado atual, conhecer quem o Senhor é e os atributos do Senhor. Nós precisamos nos tornar verdadeiros discípulos do Senhor. E nós fazemos isso quando nós o adoramos, quando nós oramos, quando nós vivemos da maneira que Ele deseja que nós fazemos isso, e não da maneira que nós achamos certas. E nós descobrimos como devemos viver pelas Escrituras, pelo estudo das Escrituras. Então, o estudo ele é essencial para que a gente adore o Senhor por quem Ele realmente é e não crie um bezerro de ouro, porque pode ser que a gente não fez ali aquela estrutura de um bezerro de ouro para nós, mas pode ser que na nossa mente a gente criou um Deus tão diferente de quem Ele realmente é, que nós somos idólatras do Deus que nós criamos, do Deus que parece legal pra gente, e não do Deus das Escrituras que se revela ali, né? Que falou na língua dos homens. Eu amo o título desse livro, eu amo essa frase, mas o Deus que falou na língua dos homens e se revelou a nós, e se revelou como Ele quer ser adorado e como nós devemos nos achegar a Ele, e revelou a sua obra em nosso favor. Nele nós nos conhecemos, nas Escrituras nós descobrimos quem somos e quem Ele é, e assim nos tornamos verdadeiros discípulos. Essas são as 5 disciplinas espirituais que eu quis trazer para vocês nesse vídeo. Elas são com base nesse livro aqui, da Vanessa Belmonte. Eu vou deixar o box Disciplinas Espirituais aqui embaixo para você adquirir. É muito bom, ele apresenta devocionais aqui dentro também, e eu trouxe esse modelo de vídeo um pouco diferente, que é, a partir de um livro eu extraí o que o autor disse e trouxe em tópicos. Nesse vídeo eu também trouxe um pouquinho do Celebração da Disciplina, ele vai estar por aqui. Celebração da Disciplina, do Richard Foster, porque é impossível, né? Até a Vanessa mesmo cita bastante o Richard Foster em seu livro. Então, esses 2 livros foram usados, principalmente o Permaneçam em Mim, da Vanessa Belmonte. Se você quiser adquirir alguns 2, ele vai estar aqui na descrição. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. Se você tem alguma ideia de vídeo que gostaria que eu fizesse aqui no canal, deixa aqui nos comentários também. E eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!